Boa galerinha, bom dia, uma ótima semana cheia de Deus na vida de vocês, tá bom? Papai das Luzes está sempre cuidando de cada um de nós, sempre com a sua generosidade, humildade e mansidão. Nós já estamos vivendo o melhor do reino sobre as coisas espirituais e nós estamos tendo as melhores fragrâncias, tá bom? Nesse século 21. Fuja da religião, porque a religião ela acaba matando na metanoia aqueles que já estão vivendo a graça de Deus. E aí deixam de viver a graça de Deus para viver debaixo do jugo da maldição. É o que o religioso está vivendo, tá bom? Como os últimos assuntos aí dos últimos dias é a vinda de Jesus, a volta de Jesus, então vamos trazer aqui uma referência, né? Vamos trazer uma referência aí das obras, dos acontecimentos que acontecerão. E aí vamos ver se está em conformidade com a palavra, tá bom? Por quê? Porque se realmente Jesus está vindo, a gente tem que se alegrar, né? A gente tem que se alegrar porque nós vamos morrer, todos nós vai morrer. Todos nós iremos morrer na vinda de Jesus. E aí ele vai levar os seus filhos embora. Então tem que ser de muita alegria para esse povo evangélico que se diz e pregam a volta de Jesus no século 21, beleza? E também tem que se alegrar muito com a suposta guerra que está acontecendo lá em Jerusalém. Tem que se alegrar com essa notícia maravilhosa, porque isso é uma notícia maravilhosa para os evangélicos, para os futuristas, que futurizaram o livro para os dias de hoje. Então, por que viver triste? Por que viver orando a Deus pedindo clemência para aquela terra? Não. O religioso, se ele tiver conformidade dentro da palavra, ele tem que se alegrar com a destruição que está para acontecer sobre Jerusalém, né? Porque o que está escrito em Lucas 21? Vamos lá em Lucas 21. Lucas 21, no versículo 20, vai estar escrito assim, ó. Mas quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas no livro. Mas ai das grávidas e a das que amamentarem e a das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelo gentio, até que os tempos dos gentios os se completem. Então tá a palavra toda e o livro todo, as profecias todas do livro, está se pregando a destruição de Jerusalém, né? E hoje nós estamos vendo aí um Deus da religião evangélica perdendo essa parada, perdendo essa guerra. E esse Deus aí não está conseguindo vencer e destruir a Jerusalém. E aí? O que vocês têm a me dizer aí a respeito do conhecimento que vocês têm dentro do livro? E olha que a igreja não vai nem pregar pela coerência do livro, né? Porque eles pegam que Jesus vai vir para julgar todo mundo, destruir toda a terra, todo mundo global, quando na verdade no livro se fala que destruiria a Jerusalém e mandava aquele povo sair de Jerusalém para outra cidade. Por quê? Porque as outras cidades iam continuar seguindo a sua linha, a sua natureza normal, mas Jerusalém ia ser devastada, e havia uma desolação ali, e havia uma destruição, e havia um duro castigo para aquele povo. E muitos daqueles povos iam ser levados cativo para outras cidades como escravo. Então não poderia ser uma destruição no habitat global, não pode. Então a gente tem que respeitar, mas como religioso evangélico que se diz estar como o mais sagrado, consagrado, os mais ungidos, é só eles que ouvem a voz de Deus, aí Deus está falando no ouvido deles todo dia, que Deus vai destruir a terra, que Deus vai destruir o mundo global, né? Então não tem para onde nós fugir. Se ele vai destruir no habitat global, não tem para onde eu fugir, eu não preciso fugir para Santos.
porque Praia Grande vai ser destruída, mas Santos também vai ser destruído. Também não tem como eu fugir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também vai ser destruído. Também não tem como eu fugir para Jerusalém, porque Jerusalém também vai ser destruído. Na ideia dos religiosos, é assim que funciona. Deus vai vir para destruir a terra toda e mandar nós para o inferno, porque era dia de vingança, né? Mas com base e respeito no livro, Deus ia vir para destruir só um lugar, e era a Terra Santa, a Jerusalém, o tabernáculo. Olha o que está escrito lá no começo lá de Lucas. No começo de Lucas está escrito assim, ó. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosuras e pedras e dádivas, disse Jesus: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, olha só, perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vedes, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando os ouvides de guerra e de sedições, não assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse-lhe: levanta-se a nação contra a nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e petinência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e perseguirão, entregando-vos a sinagogas e a prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor de meu nome. E vós acontecerá isto, para testemunho. Propondes, pois, em vossos corações, não premeditar com a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vós opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único pelo de vossas cabeças. Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando vides Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua destruição. Já era, meu. Isso aqui é para quem tem conhecimento dentro de leitura e respeita o tempo da escrita do primeiro século. Quem respeitar o primeiro, a escrita do primeiro século, vai pegar a alusão, o templo, porque Jesus estava falando que o templo não ia ficar de pé. Quando que isso vai acontecer? Quando vocês verem o templo cair, já era, meu. Quando vocês verem a cidade cercada, e quem cercou a cidade? Aí, o nosso Deus, soberano e eterno, dos cristãos, não dos evangélicos, porque os evangélicos estão aí com Deus, tentando destruir a Jerusalém lá, e os Estados Unidos estão colocando esse Deus para correr. Mas o Deus da nação cristã, em respeito ao primeiro episódio do primeiro século, esse Deus, ele entrou com o exército de Roma e devastou a Jerusalém, derrubou o templo. 1.100.000 de judeus foram mortos, está escrito no livro de Flávio Josefo. 1.100.000 de judeus mortos. As mães mataram seus filhos para comer, devido à fome ser muito tensa, por causa que a guerra ela se estendeu por vários longos dias. E aí a fome apertou, na qual a mãe matava suas crianças e cozinhavam para comer. Está no livro de Flávio Josefo. Vamos estudar. Se nós respeitar a parousia, tudo se completou no primeiro século. Tudo se cumpriu. Jesus vindo com Roma, usando Roma, destruiu e devastou a Jerusalém. O templo feito pela mão do filho do rei Davi, o rei Salomão, esse templo caiu no ano 70. Depois que o templo cai, remove-se a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança, que era a graça de Deus. O pacto de Moisés foi devastado, foi caído, caiu por terra. E agora nós não estamos mais debaixo de jugo de escravidão.
mas nós estamos livres com Cristo, vivendo a graça dele. Em Mateus 24:34, você pode ler aí na sua Bíblia aí, Jesus está falando: não passará esta geração sem que tudo isso vos aconteça. Tudo aquilo que Jesus contou, tudo aquilo que os profetas pregou, tinha que se acontecer no primeiro século. Galerinha, 10 minutos se passaram de vídeo. Vamos encerrando por aqui. Nós só está colocando aqui alusão, porque o Deus da religião está perdendo a guerra contra Israel. Os Estados Unidos está colocando o Deus dos evangélicos para correr, porque o Deus evangélico não consegue destruir a Jerusalém atual. E aí está o problema. Mais uma vez, as profecias da igreja evangélica vai caindo por terra. Eles passando por mentirosos e a palavra passando verdadeiramente pela coerência do primeiro século. Deus venceu a batalha entre Roma e os judeus. Roma destruiu Jerusalém. Ele, usando Roma, matou 1.100.000 de judeus mortos. Foram levados cativos os sacerdotes da sinagoga, do templo, né? E ali foi tido como os escravos por muitos dias em outras cidades. Se cumpriu o que a palavra falou no primeiro século. Fica todos com Deus, uma ótima semana. Vamos estar conhecendo a palavra para nós não viver com medo e se aprender dentro de uma denominação aí, aonde os lobos estão querendo ganhar dinheiro. Muitos lobos aí estão querendo comprar aviões com o seu dinheiro. Muitas igrejas aí estão tendo participação no escândalo do Banco Master. Bilhões de dinheiro roubados, né? E aí estão aí e ninguém pegou esse dinheiro e colocou na conta de Deus. Então vamos que vamos, galerinha, vamos abrir o olho, porque a religião está uma verdadeira desgraça. Fui, galerinha, forte abraço.